Olá pessoal, eu acabei de chegar agora da minha tão esperada vacina contra o coronavírus. E eu queria aproveitar esse momento para fazer um teste de umas coisas que a gente tem visto por aí na internet. Eu peguei aqui uma moedinha, essa moeda normal aqui de 10 centavos mesmo, e eu vou tentar colar aqui no meu braço, porque o pessoal tá falando que a moeda fica grudada no braço. Será que dá alguma coisa? Então pego aqui a moeda, aperto aqui no meu braço e... Ô louco! Ficou pendurada mesmo! Mas a pergunta que fica é a seguinte: será que essa moeda ficou aqui no meu braço por causa da vacina mesmo? E mais ainda, será que eu tomei a vacina aqui nesse braço mesmo? Ou será que eu tomei a vacina aqui na minha testa? Na verdade, não foi em nenhum dos dois lugares. Na verdade, eu tomei a vacina foi nesse braço aqui. Por isso, antes de você achar que estão implantando um chip para roubar as suas informações quando você toma a vacina contra o coronavírus, é melhor a gente tentar investigar se a química tem alguma coisa a dizer sobre isso. Mas antes, é melhor tomar um banho, porque eu tô sujo da rua, descansar um pouco para deixar essa maravilha fazer efeito no meu corpo e depois a gente volta para a explicação. Eu sou André, sou professor de Química e esse é o canal Ciência Consciência. Bom, e se você ou alguém da sua família tomou a vacina e você fez lá o teste da moedinha, pode ser que você tenha ficado meio com a pulga atrás da orelha e talvez esteja ouvindo algumas explicações um tanto quanto estranhas sobre o porquê que a moeda gruda no braço. Do tipo, isso é tudo coisa desses vagabundos que não produz nada e quer ter controle da nossa vida financeira, saber onde a gente gasta, o que a gente faz e tudo mais. Pode escrever o que eu tô te falando. Se você bobear, daqui a pouco eles vão tomar sua casa, tomar seu carro e fazer você trabalhar para eles a vida inteira, o resto da vida. Pode escrever o que eu tô te falando. Tá, cara, se por um acaso você estiver falando de um banco, eu acho que eu até posso concordar com você. Afinal, realmente, não produz nada. Como assim não produz nada? É importante acumular o dinheiro no banco para poder fazer investimento, para poder fazer empréstimo para as pessoas, para comprar seu carro do ano e tudo mais, e várias outras coisas, para a indústria também. Nossa, é tão importante a indústria brasileira. Como assim o banco legal, não faz nada? Mas faz isso com o dinheiro de quê? Com o dinheiro dos depósitos que fazem nele. Realmente, se bobear, pode ser que tome sua casa, tome seu carro e faz praticamente todo mundo trabalhar para eles a vida inteira. Mas a princípio, pelo menos de maneira imediata, não tem nada a ver com a história da vacina. E um teste simples que você pode fazer na sua casa para saber se essa história da moeda grudar tem alguma coisa mesmo a ver com a vacina ou não, é fazer um pequeno experimento com um bebê ou com uma criança. Aí, ó, falei, ó, tá vendo? Tá vendo o que esse povo quer fazer? Não, calma, cara. Não tem nada a ver com isso. Presta atenção no que você está fazendo. Se não for pela sua segurança, pelo menos que seja das outras pessoas que estão por aí. As afirmações do personagem não refletem as opiniões do autor do vídeo. O ator não sabe dirigir, o carro estava parado e na garagem. Celular e direção não combinam, em hipótese alguma. Nenhuma pessoa ou animal foi ferida na produção deste vídeo. O experimento que você pode fazer é totalmente inofensivo. Basta pegar a própria moeda que você colou no braço da pessoa que acabou de tomar a vacina e tentar fazer o mesmo procedimento
com o bebê ou com a criança. Tem que pôr no braço e apertar bem, e ver se ela fica ali grudada mesmo. Isso aqui vai funcionar melhor, especialmente se a criança não tiver acabado de tomar banho, se estiver brincando na rua, fazendo alguma coisa do tipo, vai funcionar melhor ainda. Se essa criança não tiver tomado vacina, já é uma evidência de que não tem nada a ver com a vacina, né? Mas por que será que isso acontece? Que eu consigo grudar a moeda no braço ou até mesmo na testa, se eu quiser. E é isso que nós vamos discutir aqui nesse vídeo. E para isso eu trago aqui alguns experimentos para a gente investigar as interações que existem entre as moléculas das diversas substâncias que a gente encontra por aí. E o assunto da química que traz algumas respostas para a gente entender esse fenômeno é o assunto das forças intermoleculares. Eu já tenho um vídeo aqui no canal para se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui no card. E um primeiro teste que eu vou fazer para a gente tentar pensar um pouco mais sobre esse assunto é o teste do formato que fica de uma gotinha que a gente deposita sobre uma superfície. Isso traz para a gente algumas informações de como a água, por exemplo, interage com a superfície de um determinado material ou interage com o ar. Qual das duas interações é mais efetiva, é mais eficiente? Lembrando que nas condições comuns, todas as interações entre moléculas, elas são interações atrativas. E se você já viu, por exemplo, um copo de óleo com água, viu que os dois ficam bem separadinhos, e tá achando que eu tô falando besteira aqui? Na verdade, não. Mesmo a interação das moléculas do óleo com as moléculas da água é uma interação de atração. O que acontece é que, na verdade, as moléculas de água interagem tão melhor com as próprias moléculas de água do que com as moléculas de óleo, que elas têm uma tendência a ficarem mais juntinhas e deixar o óleo segregado ali, como a gente vê. Mas chega de papo e vamos dar uma olhada como acontece essa interação em algumas superfícies diferentes. E para isso o que eu vou precisar é de um pouquinho de água, no caso aqui eu peguei água de torneira mesmo, uma pipeta Pasteur, para eu conseguir colocar a gotinha com cuidado, uma série de materiais que eu vou testar a interação da água com as suas superfícies e também aqui uma lente de aumento que eu peguei aqui para a gente poder enxergar melhor a gotinha que vai ser formada. E a primeira superfície que eu vou testar aqui é o cabo aqui dessa colher de pau da minha cozinha. Posiciono aqui minha colher de pau na frente da lupa e vamos pingar a gotinha de água para ver o que acontece. Então eu vou pegar aqui a minha colher de pau, posicionar ela atrás aqui da minha lente de aumento, da minha lupa, e pingar a gotinha de água para a gente ver como é que fica. Oh, beleza, tá lá bonitona a gota, pra gente ver aí como é que fica. Se a gente observar, rapidamente essa gota parece que se espalha pela superfície da colher de pau. E isso acontece porque tanto a celulose como a lignina, que está presente ali na madeira, tem uma interação muito boa com a água. Consegue realizar as chamadas ligações de hidrogênio entre as moléculas desses polímeros e as moléculas de água. Consequentemente, a água interage bem com a madeira. E interage com a madeira melhor do que interage com o ar, que é constituído basicamente por moléculas apolares, como por exemplo o N2, o O2 e o CO2, dentre outros gases que estão na composição aí da nossa atmosfera. E uma outra superfície que eu resolvi testar é a superfície do vidro. Peguei um copo de vidro aqui, vou colocar ali na frente da lupa, só que eu vou ter que subir um pouco porque o copo é um pouquinho alto. E vamos lá testar. Então eu vou pegar ali a minha gotinha de água e pingar sobre a superfície do vidro e mal dá para enxergar a gota. A gota se espalha muito bem sobre a superfície do vidro. E isso acontece porque o dióxido de silício, é o principal componente ali na produção do vidro, também tem uma interação muito boa com a água. Os hidrogênios da água conseguem estabelecer ligações de hidrogênio com os oxigênios presentes nessa substância. Ou seja, a água molha muito bem o vidro, interage melhor com o vidro do que com o ar. Para pegar um outro exemplo aqui, que a gente talvez ache que as interações não vão ser tão boas, tão eficientes assim, eu vou pegar um plástico. Então eu peguei aqui a tampinha desses potinhos que vem molinho quando a gente pede um lanche ou coisa do tipo. Pingando aqui a gotinha na superfície do meu pote de plástico, a gente percebe que ela se espalha muito menos do que ela se espalhava no caso da madeira ou mesmo no caso do vidro.
E isso acontece porque as moléculas na superfície ali do plástico, que são apolares, têm uma interação menos efetiva com a água do que a madeira e do que o vidro, que são um pouco mais polares e também fazem ligação de hidrogênio. Mas já que a gente falou de colar moeda, que é de metal, em alguma coisa, vale a pena a gente testar também como é que se dá a interação da água com os metais. Para isso, eu peguei uma tesoura que eu tenho aqui da cozinha e peguei também a própria moedinha que eu tinha colado no braço agora há pouco. Pingando aqui a gotinha de água, primeiro na superfície da tesoura e depois também aqui na minha moedinha, a gente vê que, parecido com o plástico, a interação lá não é grande coisa não. Mas ainda assim, a interação da água com o metal ou com o plástico é mais favorável do que a interação da água com o ar. E a gente percebe isso pelo chamado ângulo de contato. A gotinha forma um ângulo de contato que é agudo entre a superfície e a água. Isso acontece porque a interação da água com a superfície do metal ou do plástico, apesar de não ser tão eficiente como a interação da água com o vidro ou com a madeira, mesmo assim a água acaba interagindo melhor com essas superfícies que são densas, que tem muitos átomos ou moléculas ali naquela mesma região, do que com o ar, que também é apolar, mas que é muito menos denso. As moléculas estão muito espalhadas aqui pelo ambiente. Mas será que tem alguma superfície que interage pior ainda com a água? Vamos testar algumas. E uma outra superfície que eu trago aqui para a gente testar é a parte interna aqui da minha panela com um antiaderente. E se eu pingar aqui a minha gotinha de água na panela, a gente percebe que o ângulo formado é mais aberto do que nos casos anteriores. E uma comparação que a gente pode fazer é a comparação entre a gotinha sobre o metal e a gotinha sobre uma superfície bastante pouco interativa, que é a superfície de um polímero chamado politetrafluoretileno, popularmente conhecido como Teflon, que está presente sim no revestimento das panelas, mas que também é encontrado nessas fitinhas, que aqui na minha região é chamado de veda-rosca. Diz aí nos comentários como é que vocês chamam essas fitinhas por aí. E para isso eu vou comparar de novo a minha tesoura aqui com um pedaço da tesoura enrolado no veda-rosca. Então eu cortei aqui um pedacinho dessa fita e eu vou tentar posicionar ela de um jeito que ela fique bem esticadinha aqui sobre a superfície, evitando rugosidades e coisas do tipo. Vamos ver. Então nós temos aqui primeiro a gotinha só sobre a superfície do metal. Não espalha muito, mas até que espalha bem. E a gotinha sobre a superfície do Teflon. Cara, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a gotinha ficou quase uma bolinha em cima do Teflon. A água não espalha mesmo. Vou tentar fazer uma gota maior aqui. Agora deu para ver bem, vai. Mas por que será que o Teflon interage tão mal com a água que a água quer ficar mais próxima do ar, que é apolar e pouco denso, do que do Teflon? Isso acontece porque as moléculas de Teflon, que são um polímero, uma molécula muito longa, muito grande, que é constituída por pequenas partezinhas somadas na sequência, onde você tem cada um dos carbonos ligados a dois flúors. A ligação entre carbono e flúor é polarizada. O flúor é mais eletronegativo do que o carbono. Os elétrons são atraídos mais pelo flúor do que pelo carbono. Mas no saldo total das moléculas, a polaridade que um flúor causa na molécula é cancelada pela polaridade que os outros flúors vão causando. Então o Teflon também é bastante apolar. Tende a fazer interações com outras moléculas mais baixas. Mas até aí, o metal também era, o plastiquinho que a gente usou também era, e nem por isso a gota ficava que nem uma bolinha em cima deles. Acontece que o flúor é tão eletronegativo, mas tão eletronegativo, que ele puxa grande parte dos elétrons das ligações dessas moléculas em direção a ele. Deste modo, é como se na superfície da molécula você tivesse uma camisa rica em elétrons. A superfície dessas moléculas, então, tem bastante carga negativa, que não vai ter lá uma interação muito boa
com os elétrons da superfície dos outros átomos que tentem interagir com ele. E o flúor, além de ser muito eletronegativo, também é um átomo pequenininho, tem só 2 camadas de elétrons. E esses elétrons estão muito presos ao núcleo desse átomo, não interagindo também muito bem, nem mesmo com o polo positivo das moléculas de água e outras moléculas que tenham alguma polaridade ali, seja essa polaridade permanente ou instantânea. Por isso, o Teflon interage muito mal com a grande maioria das substâncias e é usado dessa forma como um revestimento antiaderente bastante eficiente. Mas esse vídeo era para ser sobre como as coisas grudam, não sobre qual é o formato das gotinhas que ficam em cima de uma superfície. E embora essas coisas estejam extremamente relacionadas do ponto de vista da química, talvez seja bom a gente mostrar coisas grudarem ou não grudarem por aí. Para isso eu peguei aqui umas folhinhas de papel celofane e tenho aqui a minha mesa aqui pra gente. Quem já teve que organizar festinha para família ou coisa do tipo e já fez aquele trabalho de colocar o papel usando como toalha em cima da mesa, sabe que se a gente pegar aqui a folha de celofane e simplesmente tentar espalhar sobre a mesa, pode até que fique bonitinho, que fique ajeitadinho, mas bater um vento já era, seu trabalho já foi para o espaço. Se a gente olhar aqui, a aderência dessas 2 superfícies é muito pouco eficiente. O plástico não fica preso em cima da mesa, seja ela de madeira ou mesmo de metal. Mas se você já fez esse tipo de trabalho, você sabe que você consegue um resultado muito melhor se você usar um copo de água, de preferência, se possível, com um pouquinho de detergente, mistura ali um pouquinho e molha ali, espalha aquela água com detergente ou não pela superfície da sua mesa. Assim, a hora que você colocar a sua toalhinha sobre a mesa, ela vai aderir muito melhor aqui nessa superfície. Lógico que se puxar vai sair, mas a gente pode comer, mexer aqui nessa superfície, que ela tá até que bem aderida por aí. Lógico que se eu fosse fazer esse serviço aqui de verdade, eu ia fazer de um jeito um pouco menos porco, né? Ia passar alguma coisa para ir tirando as bolinhas de ar e deixando o plástico melhor aderido possível nessa superfície. Olha lá, olha lá. A gente tem que ficar em casa, tem que se isolar. Para trabalhar ninguém pode, mas tá todo mundo fazendo festinha por aí, organizando aglomeração. Já viu, né, qual é que é? Já viu qual é que é? É só para separar as famílias, para separar a nossa união enquanto povo brasileiro. Podem ficar tranquilos, eu não tô dando festinha. Esse plástico aqui é que eu usava para tentar compensar um pouco a cor mais puxada para o violeta que fica nas lâmpadas de iluminação dos meus próprios vídeos. Como ele reflete demais, eu troquei por um papel de seda, ficou um pouquinho melhor. E isso também é um assunto legal, talvez valha a pena fazer um vídeo em algum momento. É mais ou menos o mesmo truque, só que invertido, que grande parte dos sabões em pó fazem para que você tenha uma impressão de que sua roupa ficou o branco mais branco de todos. Com a presença daquela quantidade de água entre a mesa e o plástico aqui da toalhinha, a adesão que existe entre essas 2 superfícies é muito melhor do que se eu tivesse simplesmente ar aqui no meio. O detergente, por um lado, ele cumpre um papel que até atrapalha em um certo sentido, porque ele reduz a tensão superficial da água, então ele faz com que as gotículas de água consigam se romper com muita facilidade. Mas pelo mesmo motivo, pela redução da tensão superficial, o detergente promove também que a gente consiga espalhar melhor a água sobre a superfície, molhar melhor a superfície. Além disso, provavelmente a água com o detergente vai interagir melhor com esse plástico aqui. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com a moeda grudar na nossa pele ou não? Na verdade tem tudo a ver. A moeda gruda na nossa pele principalmente porque a nossa pele normalmente está cheia de umidade ali, né? Ou mesmo da oleosidade que a gente tem na pele. Eu, particularmente, tenho a pele bastante oleosa e transpiro muito. E os meus alunos sabem muito bem disso. Especialmente quem já teve aula naquela salica pequena, com aquele ventiladorzinho desse tamanho e com torcicolo, que não vira para um lado e nem para o outro. Mas será que a gente consegue fazer não grudar a moeda no meu braço? Vai ser difícil, mas eu vou tentar. E a primeira coisa que eu vou precisar fazer, e esse baita eco é porque a parede está uma pertinho aqui da outra, é lavar bem meu braço e secar ele.
lavei, agora eu vou secar ele bem. Vou secar aí um pouquinho mais. Eu só não sei onde eu pus a moeda agora. Eu tinha levado a moeda no banheiro para lavar e mostrar que é bom lavar ela também e larguei ela lá. Outra medida que também pode ser interessante é depois de lavar, passar um alquinho aqui, porque o álcool, além de tirar os resíduos de detergente, ele ajuda a evaporar mais rápido a água e acaba dando uma desidratada na pele, né? Quem está usando álcool na pele o tempo inteiro aí por causa do coronavírus sabe bem disso. Passar aqui na moeda também, quem sabe facilita. E vou secar abanando aqui, porque se eu assoprar, vai baba, vai vapor de água, um monte de coisa. Eu quero que esteja bem sequinho. Agora vamos lá, vamos ver se a moeda ainda para. Parou ainda. Não deu. É difícil fazer não grudar, viu? Passar mais um arquinho aqui, ficar com o braço ressecado. Tentar de novo. Tá grudada de novo a moeda. Eu devo estar sendo espionado mesmo. Bom, nem fazendo tudo isso eu consegui fazer a moeda não grudar na minha pele. Então a gente não conseguiu observar muita coisa. Só o que acontece quando você fica ali quase 2 anos trancados dentro de casa e fica com o braço branquelo, porque não conseguiu pegar uma praia nesse tempo inteiro e praticamente não fez exercício, tá branquelo e molenga também, né? E como vocês puderam ver, é muito mais fácil grudar uma moeda no braço do que tentar fazer alguma coisa para que ela não grude. Mas bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Fiquem de olho nos demais vídeos do canal. Tomem a vacina, por favor, por vocês e pelas outras pessoas também. Tentem evitar aglomerações e manter, na medida do possível, o isolamento necessário para a gente superar essa crise. Muito obrigado pela atenção e até mais!